Olá! Estou aqui de volta. Vamos estudar mais um pouquinho sobre a LDB. Este é o segundo vídeo sobre as leis. Espero estar ajudando a todos. Bons estudos! Artigo 4º. Ao segurado atendimento educacional. Durante o período de internação, ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento, na esfera de sua competência federativa. Este artigo trata da educação hospitalar e domiciliar, a garantia da educação para alunos internados. Este artigo estabelece que o dever do Estado com a educação deve ser mantido mesmo quando o aluno não pode frequentar a escola por motivos de saúde. Ele assegura o atendimento educacional ao aluno que está matriculado na educação básica da pré-escola ao ensino médio e que precisa se afastar da sala de aula devido a um tratamento de saúde prolongado. Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá 1. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. 2. Fazer-lhes a chamada pública. 3. Zelar, junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. O artigo 5º da LDB é vital, porque transforma o direito à educação em algo que pode ser legalmente exigido, o direito público subjetivo e a fiscalização. Este artigo estabelece a exigibilidade do direito à educação básica obrigatória, que é o período dos 4 aos 17 anos. O direito público subjetivo. O cerne do artigo 5º é a definição de que o acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo. O que significa direito público subjetivo? Significa que é um direito individual e concreto, que se não for oferecido pelo Estado, pode ser cobrado judicialmente. Não é apenas uma meta ou um desejo, é uma obrigação legal do poder público. Se uma criança ou adolescente, de 4 a 17 anos, não tiver vaga na escola, seus pais ou responsáveis podem acionar a justiça para obrigar o poder público a fornecê-la. Quem pode exigir esse direito? O artigo é muito abrangente e não limita a exigência apenas aos pais ou responsáveis. Ele permite que qualquer pessoa ou entidade acione o poder público, incluindo qualquer cidadão, mesmo sem ter parentesco com o aluno, grupo de cidadãos ou associação comunitária, organização sindical ou entidade de classe. Um Ministério Público que é o guardião dos direitos sociais. 2. O dever de ação do poder público. O parágrafo 1º define o que o poder público União, estados e municípios deve fazer para garantir que esse direito seja efetivado. Recensear. Anualmente, o Estado tem o dever de contar e identificar todos os indivíduos que estão em idade escolar obrigatória, bem como jovens e adultos que deveriam ter concluído a educação básica, mas não o fizeram. Isso permite o planejamento da oferta de vagas. 2. Fazer a chamada pública. Após o recenseamento, o Estado deve convocar publicamente esses alunos para a matrícula, garantindo que o direito chegue a quem precisa. 3. Zelar pela frequência. O dever do Estado não termina na matrícula. Ele deve acompanhar a frequência dos alunos, junto aos pais ou responsáveis, para garantir a permanência e combater a evasão escolar. Parágrafo 2º. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Parágrafo 3º.
Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário, a ação judicial correspondente. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente, para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Parágrafo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Em resumo, o artigo 5º é o dispositivo legal que confere força de lei e judicialidade ao direito à educação, garantindo mecanismos de fiscalização e cobrança por toda a sociedade. Artigo 6. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. O artigo 6º é curto, mas essencial, pois ele define a responsabilidade direta dos pais ou responsáveis em relação à matrícula. Este artigo complementa o dever do Estado estabelecido no artigo 4º, que define a educação obrigatória, e no artigo 5º, que trata da exigibilidade do direito, que ele estabelece, define claramente que é dever dos pais ou responsáveis a ação de matricular seus filhos. Quando o dever começa, o dever de matricular começa a partir dos 4 anos de idade. Onde matricular? Na educação básica, como a educação obrigatória inicia aos 4 anos, a matrícula deve ser feita na pré-escola, que é a primeira etapa da educação básica obrigatória. Neste artigo, torna a matrícula das crianças de 4 a 17 anos um dever legal, inexcusável que não pode ser evitado dos responsáveis, garantindo a colaboração da família para a efetivação do direito à educação obrigatória no Brasil. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. 2. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. 3. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal. O artigo 7º estabelece um princípio fundamental do sistema educacional brasileiro: a liberdade de ensino à iniciativa privada. Isso significa que, em um país onde a educação é dever do Estado, pessoas e empresas privadas têm o direito de oferecer serviços educacionais. No entanto, essa liberdade não é absoluta, ela é condicionada ao atendimento de 3 requisitos obrigatórios: cumprimento das normas gerais da educação. Significado: as escolas privadas, embora tenham autonomia administrativa, devem se submeter à legislação educacional vigente. Isso inclui seguir as normas gerais estabelecidas para todo o sistema de ensino, carga horária mínima, número de dias letivos, qualificação de professores, etc. Implicação: isso garante que, independente de ser pública ou particular, a educação oferecida no Brasil mantenha um padrão mínimo e siga as diretrizes nacionais. 2. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade. Significado: antes de abrir as portas, toda instituição privada precisa obter uma autorização formal do poder público, Secretaria Estadual ou Municipal de Educação, dependendo do nível de ensino. Além disso, o poder público tem o dever de avaliar periodicamente a qualidade da educação que está sendo oferecida. Implicação: este ponto assegura a fiscalização e a regulação, protegendo o aluno e a sociedade contra a abertura de escolas que não possuam condições pedagógicas ou estruturais adequadas. Capacidade de autofinanciamento. Significado: via de regra, as instituições privadas devem ter recursos próprios, advindos das mensalidades para se manterem e operarem, sem depender diretamente de verbas públicas. Ressalva artigo 213 da Constituição Federal.
Esta é a parte crucial. A Constituição permite que instituições privadas recebam recursos públicos, excepcionalmente, desde que sejam classificadas como confessionais, ligadas a uma religião, beneficentes ou comunitárias voltadas para a comunidade, e não tenham fins lucrativos. Para receber dinheiro público, elas devem comprovar que aplicam todos os seus excedentes financeiros na própria educação. Artigo 7º-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia, em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição, e sem custos, para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas. Nos termos do inciso 8 do caput do artigo 5º da Constituição Federal, prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno, ou em outro horário agendado, com sua anuência expressa. 2. Trabalho escrito, ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa, de que trata este artigo, substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento. As medidas previstas neste artigo, parágrafo 4º. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar, a que se refere o artigo 83 desta lei. O artigo 7º-A é uma adição importante à LDB, pois trata da liberdade religiosa e de consciência do aluno, garantindo que ele não seja penalizado por seguir seus preceitos de fé. Este artigo assegura um direito fundamental do aluno matriculado em qualquer nível de ensino da educação básica ao superior, público ou privado. O direito de se ausentar de provas ou aulas em dias que sua religião proíba tais atividades. Condição para o direito. Para que o aluno possa exercer esse direito, 3 condições devem ser atendidas. 1. Liberdade de consciência e crença. A ausência deve ser motivada por um preceito da sua religião que vede a realização de atividades escolares naquele dia. Por exemplo, guardar o sábado ou feriados religiosos. 2. Requerimento prévio motivado. O aluno ou seu responsável deve solicitar a ausência à instituição antecipadamente e justificadamente. 3. Referência constitucional. O artigo se baseia no inciso 8 do artigo 5º da Constituição Federal, que assegura a liberdade de crença. As prestações alternativas. O aluno tem o direito de se ausentar, mas o dever de aprendizado é mantido. Por isso, a LDB exige que a instituição ofereça uma prestação alternativa sem custo para o aluno, a critério da própria instituição. 1. Prova ou aula de reposição, realizada em uma data alternativa ou em outro horário que seja agendada com a concordância expressa do aluno. 2. Trabalho escrito ou atividade de pesquisa. A instituição pode atribuir um trabalho escrito ou outra modalidade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos por ela. 3. Efeitos e implementação. Parágrafo 1. Observância curricular. A atividade alternativa deve ser coerente com o parâmetro curricular e o plano de aula da matéria que foi perdida. Parágrafo 2º. Substituição da obrigação. O cumprimento da prestação alternativa substitui integralmente a obrigação original, a prova ou a aula perdida. Isso é crucial,
pois regulariza inclusive o registro de frequência do aluno, impedindo que ele seja reprovado por falta. Parágrafo 3º. Prazo para adaptação. As instituições de ensino tiveram prazo de 2 anos para se adaptar e implementar as medidas necessárias. Para cumprir esse artigo, parágrafo 4º. Exceção. Este direito não se aplica ao ensino militar, que segue regras específicas, artigo 83, da LDB. Então, o artigo 7A garante o equilíbrio entre o direito fundamental, a liberdade religiosa, e o dever constitucional do Estado de oferecer o ensino, garantindo a continuidade do aprendizado sem discriminação. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Lembre-se de que estudar é muito importante e nos torna melhores em tudo. Obrigada pela curtida, inscrição e o comentário. Cuide-se bem e siga a vida com sabedoria. Beijinhos, até a próxima.